Boa tarde, família. Mais um vídeo no canal. Desde já agradecendo a vocês, todas e todos, por estarem fazendo as inscrições no nosso canal, ativando o sininho de notificações, deixando o like de vocês, compartilhando nossos vídeos. Muito obrigado aos novos e novas inscritas e inscritos. Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos. Este é o África no Centro, canal para nós discutirmos relações étnico-raciais, história e antropologia, as contribuições que as populações africanas do continente da diáspora legaram para a humanidade, sempre a partir da perspectiva do pan-africanismo. Família, hoje a gente está aqui para fazer a segunda parte do vídeo sobre a formação do Sistema Mundo, que nós falamos que faremos. Nesse sentido, família, é importante salientar que no nosso último vídeo nós traçamos o quadro, né, de como que se deu o início do processo da chegada dos europeus neste território, né? Mostramos todo o quadro histórico, início das grandes navegações. E aqui neste vídeo nós vamos explicar como que se deu o processo de implantação aqui neste território, chamado de Américas, né? Mais tarde chamado de Américas, que construiu esse sistema de coisas com os quais nós lidamos hoje, que é o Sistema Mundo, né? No nosso último encontro, eu falei do processo da chegada e dos contatos, né, dos primeiros contatos que europeus católicos, né, eles tiveram com as sociedades indígenas daqui das Américas. Nesta obra aqui, este autor, que não é pan-africano, não é preto, não é africano, mas é um autor russo, ele fala da conquista da América, a questão do outro. É importante salientar isso aqui, por quê, família? Porque era desta forma que os europeus enxergavam todas as populações não negras do mundo. Todas as populações não negras. O outro. O outro. Ou seja, é uma visão totalmente xenofóbica. Visão xenofóbica construída desde a sua mais remota antiguidade, né? Dentro da antropologia que caracterizou os povos europeus, conforme explica Cheikh Anta Diop nesta obra aqui, A Unidade Cultural da África Negra. E Diop, nesta obra, ele já mostra a gênese, a raiz daquilo que viria mais tarde a ser conhecido como capitalismo. Capitalismo que Karl-Heinz Marx, nesta obra aqui, ele vai começar a dissecar este sistema político e econômico que hoje é chamado de Sistema Mundo. É importante salientar que o Karl-Heinz Marx, ele fala do sistema capitalista enquanto ideologia, sistema capitalista enquanto um processo de expoliação, né, das riquezas naturais, dos recursos naturais, disso que os europeus chamam de recursos naturais, a terra, os rios, os mares, os metais. Não por acaso estávamos nesse início de processo de implantação do capitalismo aqui, né, da era do metalismo, onde portugueses e espanhóis estavam em busca dos metais, do ouro, da prata, que mais tarde eles iriam encontrar dentro do território que se chamou de Brasil e depois dentro do território que mais tarde vai se chamar de América Espanhola. É importante salientar, desde já, que já neste início de processo, né, de implantação desse sistema escravocrata, sistema baseado no trabalho compulsório de indígenas, que mais tarde será substituído pelo trabalho escravocrata também compulsório, mesma coisa, de africanos, que, né, era um trabalho baseado na monocultura. Por quê? Porque a escravidão e a consolidação desse processo de domínio territorial de espanhóis e portugueses nesse território, que mais tarde será chamado de América, né? Esse processo todo visava fundamentalmente, como eu falei no vídeo anterior, expoliar, roubar as riquezas naturais desse território, empregando mão de obra do outro. Este outro, no primeiro momento, eram os indígenas. Indígenas que os portugueses chamavam de negros da terra, né? Indígenas que foram aculturados, indígenas que foram estupradas, violentados e violentadas,
física, cultural, psicológica e espiritualmente. Indígenas que viram o seu modo de vida ser destruído, a sua vida ser destruída, como a gente falou no vídeo anterior, a partir do momento do contato dessas populações indígenas com povos europeus que trouxeram para cá uma série de doenças, de patologias com as quais os indígenas não tinham defesa, não tinham defesa nos seus anticorpos, não tinham anticorpos para se defender desse tipo de doença trazida por europeus. Porque, como nós falamos anteriormente, estes europeus eram pouco afeitos à higiene corporal, enquanto os indígenas não. Estavam o tempo todo em contato com a natureza, o tempo todo fazendo higiene corporal, né? Porque o clima impôs isso às sociedades indígenas das Américas, particularmente a América, entre aspas, chamada de Latina. E aqui, rapidamente, é importante salientar isso. Não podemos jamais nos considerar, nós povos pretos, africanos, fenotipicamente reconhecidos, os indígenas, que também são africanos, uma segunda leva de africanos que vieram para esse território, não podemos nos considerar latinos, porque latinos são exatamente o povo que invadiu esse território e que matou essas sociedades indígenas. Matou praticamente todas as populações indígenas que estavam aqui. Hoje em dia nós temos ainda, graças aos ancestrais, como nós falamos, remanescente das sociedades indígenas que estavam aqui quando os europeus chegaram. E essa imposição de nome chamado América Latina faz parte da colonização. Colonização essa que estava em pleno curso nesse momento de escravidão, de estupro, de expoliação, de roubo, de mortes das sociedades indígenas, enquanto que os portugueses e espanhóis levavam suas riquezas, seu ouro, sua prata, para a Europa, para começar a enriquecer a Europa visando uma posterior revolução industrial. É importante salientar também que não foram só portugueses e espanhóis que fizeram esse tipo de processo aqui na América Portuguesa, chamado de Brasil e Espanhola, né? Europeus anglo-saxões invadiram onde é hoje os Estados Unidos da América, invadiram onde é hoje o Canadá, né? E implantaram lá um modo de plantations. Qual é a diferença deste modelo de consolidação das plantations, né? De colonização com base nas plantations dos Estados Unidos e do Canadá para a América dita, entre aspas, latina? A diferença é, na América do Norte, Canadá e Estados Unidos, lembrando que o México também faz parte da América do Norte, geograficamente falando, embora a invasão espanhola lá tenha colocado o México dentro desse conceito eurocêntrico de América Latina, né? Já explicamos isso aqui. É importante salientar que essa diferença é que nos Estados Unidos e no Canadá não foram encontrados muitos recursos naturais no que diz respeito aos metais preciosos que portugueses e espanhóis encontraram aqui nos territórios que mais tarde seria chamado de Brasil, no território que depois seria conhecido como América Espanhola. Então, os europeus, os holandeses, franceses, ingleses, escoceses, que foram para esse território que mais tarde seria conhecido como Estados Unidos e Canadá, e é por isso que nos Estados Unidos se fala basicamente inglês, é por isso que no Canadá você tem uma divisão lá entre inglês e francês, né? Esses povos são povos, repetindo, de origem anglo-saxã, implantaram um modelo de plantation, porque lá não foi encontrados metais, então eles vão implantar um outro modelo de colonização, baseada na mão de obra escravizada, baseada nas plantations, na plantação de algodão, né? É importante salientar isso, enquanto também dizimavam as sociedades indígenas que estavam ali, fazendo uso de quê? Do vírus da varíola, por exemplo, né? Quando eles distribuíram colchões e cobertores infectados com o vírus da varíola para massacrar aquelas populações indígenas que estavam ali. Por que eles distribuíram colchões e cobertores? Cobertores porque lá faz frio. No Canadá faz frio a maior parte do tempo. Nos Estados Unidos também faz frio a maior parte do tempo. É lógico que na metade do ano, nos meses compreendidos entre julho, agosto, maio, né, junho, é um período de calor, de verão naquela região, no hemisfério norte. No entanto, este verão desde lá, nada se compara ao verão do Brasil, por exemplo, que chega a picos de 40 graus, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso, no Nordeste. Então é um outro clima.
por isso que eles distribuíram colchões infestados com o vírus da varíola, para ajudar a matar as sociedades indígenas que mais tarde vão deixar os seus nomes naquele território, como Quebec, Ottawa, Toronto, Canadá, Winnipeg, etc., naquela região onde é hoje chamado de Canadá. E nos Estados Unidos, essas nações indígenas vão deixar os seus nomes como Fox, que é o nome do canal de TV, Seattle, né, fundamentalmente, Daytona, Dakota, Montana, e etc. Apache, que é o nome de helicóptero, né? Então, essas nações também serão, boa parte delas, dizimadas. Por quê? Porque essas nações também foram entendidas pelos anglo-saxões protestantes, evangélicos, né? Como o outro. O outro. Né? O outro por quê? Porque também tinham pele escura. Porque também não cultuavam o Deus protestante ou o Deus católico que veio para cá. Né? Ou seja, tinha uma outra visão de mundo. Uma visão de mundo baseada no respeito pela natureza. Natureza que era manifestada, por exemplo, na América do Norte, na existência de grandes manadas de búfalos. Não por acaso existe um território lá, um estado lá chamado de Búfalo, né? Lá nos Estados Unidos. Né? Então, não por acaso existiu aí um personagem, né, fictício chamado Buffalo Bill. E, nesse sentido, grande parte da natureza foi atropelada, foi destruída, foi esmagada. Natureza que era considerada sagrada por aquelas sociedades indígenas da América do Norte, natureza considerada sagrada pelas sociedades indígenas daqui da América do Sul e também do Caribe. Caribe que, por sua vez, também foi colonizado por anglos e saxões, tanto que você tem o Caribe anglófono e tem o Caribe francófono. Caribe anglófono, que é a Jamaica, Trinidad e Tobago, Bahamas, por exemplo, Barbados, né? Esse é o Caribe anglófono, onde também teve sistema de plantations, onde também teve o quê? Escravidão com base na mão de obra de africanos. E o Caribe francófono, que também teve escravidão com base na mão de obra de africanos. Caribe francófono, onde você tem a Martinica, que se fala francês ali, por exemplo, né? A Martinica, onde nasceu Frantz Fanon, e o Haiti também, né? Onde a Martinica, onde nasceu Frantz Fanon, C.L.R. James, e o Haiti também foi, no primeiro momento, uma experiência de escravidão com base nas plantations e também uma região dominada pelos franceses, até que houve o levante de haitianos, de africanos negros escravizados lá e que deram origem à primeira revolução e bem-sucedida de negros escravizados na história, conforme dá conta perfeitamente nesta obra o grande C.L.R. James, que é a Revolução do Haiti. É importante salientar isso porque este, família, já é uma das primeiras manifestações do panafricanismo, politicamente falando. Porque os pretos estavam simplesmente organizados e perfeitamente entendidos que ali se tratava de uma guerra racial, não de uma luta de classes, como eurocêntricos falam. Era uma guerra racial onde quem estava sendo esmagados eram os pretos e quem estava fazendo esse trabalho de esmagamento eram brancos. Brancos que os africanos do Haiti, né, falaram aqui, deitai fora os amuletos dos brancos. Que amuleto dos brancos estavam se referindo aqui? Eles estavam se referindo ao crucifixo. Estavam se voltando para as suas religiões tradicionais. Não por acaso, o assentamento para Exu foi feito antes da guerra que os haitianos empreenderam contra franceses, contra ingleses, contra holandeses, contra espanhóis. Esses povos de origem europeia que trouxeram para cá a sua visão de mundo destruidora que se manifesta no nome capitalismo, e esta também estava, logicamente, dentro desse contexto da formação do sistema mundo. O que acontece, família, é que, fundamentalmente, esta visão do capitalismo, ela venceu aqui, nesse território chamado de América. Ela venceu. Ela venceu por quê? Porque houve um grande morticínio de população, e continua acontecendo, de populações pretas, como a gente já falou, muitas vezes em vídeos anteriores, um grande morticínio de populações indígenas e a implantação de uma visão religiosa que é o catolicismo na América espanhola e portuguesa, e uma visão que é o protestantismo na América anglo-saxã. Uma visão cultural que mostra um Deus branco que foi construído ideologicamente
desde a época do Renascimento, quando figuras como Michelangelo, Rafael, Leonardo e Donatello, as tartarugas ninja, né? As tartarugas ninja, eles, a serviço da Igreja Católica, que mandou nesse território aqui, enriqueceu absurdamente nesse território aqui chamado de América Espanhola e Portuguesa, né? Esses caras fizeram uma série de quadros e pinturas e esculturas mostrando figuras bíblicas brancas. Figuras bíblicas, historicamente, que são semitas. Semitas não são brancos, como já explicamos. Semitas são um pouco mestiço, misturado, como já explicamos aqui anteriormente. No entanto, como explica o grande John Henrik Clarke, nós falamos isso anteriormente, esse processo de colonização das Américas, de formação do sistema mundo, não significava apenas colonizar territórios, significava colonizar a história do mundo. E é por isso que nós fomos, enquanto povo preto nesse território, e povos indígenas nesse território, colonizados com essa visão europeia, eurocêntrica do mundo, que vai se consolidar aqui, definitivamente, e mais tarde vai se manifestar no espectro político. Até porque você tem latifundiários brancos, cafeicultores brancos, ligados a quem? A Igreja Católica. A Igreja Católica que apoiava a escravidão, apoiava o morticínio de indígenas, apoiava a exploração e o morticínio de populações pretas, como apoia até hoje. Não por acaso eles jamais fizeram esse tipo de reparação, jamais pediram desculpas para as populações indígenas e pretas, nem vai pedir, nem vai pedir. Mas, no entanto, essa visão eurocêntrica de mundo, ela foi imposta e através da criação de uma série de igrejas católicas, Brasil afora, América espanhola afora, e a América também anglo-saxã fora, porque lá foram construídas as igrejas protestantes, lá na América anglo-saxã, os africanos foram também aculturados, foram também bombardeados, foram também colonizados por esta visão de um Deus branco, salvador, mentiroso, porque esta visão de Deus branco é uma visão que os europeus construíram e que espalharam pelo mundo e vão convencer muitas pessoas de que este Deus branco, ele só vai salvar aqueles que o obedecerem e que rezarem na sua cartilha. E é por isso que este processo se deu ao mesmo tempo da implantação dessas igrejas católicas e protestantes aqui, protestantes que mais tarde, a gente vai fazer um outro vídeo melhor sobre isso, sobre as consequências disso, que mais tarde vai ser empurrado para as periferias, né? Ele vai criar uma série de pessoas muito fortemente ligadas a essas culturas alienígenas ao território aos quais elas estavam sendo implantadas. Mas séculos de domínio, século de implantação de uma narrativa mentirosa e eurocêntrica, século de implantação desta mesma narrativa nas escolas públicas e privadas, nas universidades públicas e privadas, né? Vai fazer com que a gente estude a história do mundo única e exclusivamente pela ótica eurocêntrica. É lógico que sim, né? E aí, visões políticas eurocêntricas, pseudo-contestadoras do capitalismo, né? Vão emergir no século XIX para dizer que querem libertar o proletariado. No entanto, pretos nas Américas não eram proletariados, eles eram escravizados no século XIX. Século XIX, que é o mesmo século que começa esta ideologia eurocêntrica, tão eurocêntrica quanto a ideologia do capitalismo. Só que no século XIX está nascendo uma outra visão ideológica, que é o panafricanismo, né? Só que o panafricanismo, ele já estava se espalhando, se manifestando, se mostrando em outras regiões, e mais tarde ele vai se mostrar teoricamente. E aí a gente vai ver o embate dessas duas visões no território brasileiro, no território africano, no Caribe, nos Estados Unidos. Por quê? Porque vai haver contestação dessa visão eurocêntrica que tanto capitalista quanto marxista, né? Se, conforme explica o Carlos Moore, elas estão lateralmente em lugares diferentes, mas em algum ponto lá na frente, conforme nos explicou também Abdias do Nascimento, elas se encontram.
E é esta visão eurocêntrica que está impregnada no espectro político. E é por isso que hoje a gente está no meio desse furacão político, onde as pessoas não estão se entendendo direito, onde a esquerda eurocêntrica está levantando uma série de pautas que, para grande parte da periferia, ainda é alienígena, e onde a direita, igualmente eurocêntrica, faz uso o tempo todo do seu espectro mais cruel, mais perverso, que é a extrema-direita. Extrema-direita que está impregnada dentro das igrejas protestantes e que estava também dentro da igreja católica, como a gente vai falar no próximo vídeo. Dado o recado, venham todos e todas fazer o meu curso livre online de História da África, aula síncrona, estamos juntos sempre. Voltaremos em breve para um novo bate-papo sobre a formação do sistema mundo e a consolidação. Hotep, África no Centro.